Foram 14 dias viajando, 12 dias caminhando, 286 quilômetros caminhados. Uma viagem longa da Alemanha até a França. Aqui meia-noite, 1h30 da manhã. Pude conhecer mais um pedaço da França, mais um pedaço do mundo. Conheci pessoas maravilhosas que me preencheram a alma. Me senti viva, me senti feliz. Sim, teve momentos difíceis. Eu tô com muito frio agora. Mas a primavera sorriu para mim. Me aproximei de Deus todas as vezes que entrava em alguma igreja e orava. Caminhei por todo tipo de caminho. Conheci vilarejos e cidades lindas e durante 12 dias segui o sinal. Abastecida e agradecida. De toda essa experiência e dessa caminhada, eu preparei uma sequência de vídeo para vocês que inicia agora. Bora pro vídeo! E a caminhada de hoje é de Tallinn, Dijon, até Nuits, St. Georgs. Foi ao todo 30,9 km. Eu saí de Tallinn, passei por Chenofe, Marcenay-le-Comté, Coche, Brochon, Gevrey-Chambertin, Moret-Saint-Denis, Chambolle-Musigny, Fosne-Romanée, até chegar em Nuits, St. Georgs. Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos de Santiago de Compostela. Fiz Alemanha, Luxemburgo, estou na França, mais precisamente hoje em Dijon. Ai, eu adoro falar Dijon, eu acho tão lindo esse nome. Gente, eu dormi aqui pelo Airbnb. Eu gostaria até de fazer um vídeo sobre onde eu dormi, se eu recomendo ou não. Vai ficar bem legal. Vai ser interessante para quem, por exemplo, numa cidade como Dijon, é interessante vir conhecer, né? Isso vale para peregrinos ou turistas. Eu fiquei num lugar bem assim, bem gostoso, bem familiar, bem legal mesmo. E barato, gente. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, então, tá? Eu não estou nos caminhos de Santiago, eu estou indo em direção a ele, porque eu precisei sair 1 quilômetro do caminho para dormir ali. Quando chegar lá, eu conto dos meus planos para vocês. Tá bom, gente? Então tá, até mais. Esse é o Parque Pedreiras de Bakens. A pedra de Dijon, utilizada para construir os primeiros monumentos da cidade, foi extraída destas pedreiras, que foram agora reabilitadas num parque paisagístico com anfiteatro de pedra e cascata.
Uma piscina infantil, parques infantis, um campo de minigolfe e recintos para animais tornam-no num local ideal para vir com a família. Gente, o caminho que eu estava seguindo, de onde eu dormi até naquele parque com a cachoeirinha que eu mostrei pra vocês, ele me levaria bastante assim, bastante curvas e coisa arada, bastante pontos turísticos, mas como eu já fiz Dijon, eu decidi sair do caminho e pegar ele ali na frente, onde eu possa seguir, porque como eu tenho bastante quilômetros pela frente, então eu preciso apurar, porque eu devo chegar lá entre as 17 e as 18 horas, que a senhora que tem a estadia tá me esperando daí, né? Então eu vou pro caminho e não vou turistar hoje. Lembra no último vídeo que eu fiquei em dúvida porque tinha a sinalização de Santiago e daí tinha o X amarelo? Agora eu entendi, gente do céu. Ai, gente, esse que é um caminho, né? Embora seja amarelo, é um caminho. E esse é o de Santiago. Às vezes eles estão juntos, às vezes não. Por exemplo, aqui deu para compreender perfeitamente porque eu olhei para lá, tem uma concha de Santiago e ela tá com X, ou seja, o caminho não vai para lá, mas esse caminho de seta amarela vai para lá. E ali na frente, peraí, deixa eu mostrar para vocês de perto. Agora eu entendi. Ai, ai, ai. Ó, daqui o caminho de Santiago vai, mas aquele caminho não vai. Então o X é em amarelo. Confunde, porque a concha é em amarelo e o X é em amarelo, confunde. Mas agora eu entendi. Esse é um caminho, o Santiago é outro. Às vezes eles estão juntos, às vezes não. Ahá! Capiche? Gente, finalmente eu deixo a cidade de Dijon para trás. Ui! Bastante barulho de trânsito. Gente, eu deixei a cidade logo, assim, no primeiro passo. Já tive os vinhedos aqui. Olha só, a cidade não está muito longe daqui. É só sair ali por essa estradinha, vinhedos, canto de pássaros, super tranquilo. E a minha amiga que nunca me deixa sozinha, subida, agora eu vou subir. Mas olha só, dá pra ver a cidade lá de longe, gente. Encontrei no caminho, na saída de Dijon, um senhor, seu Gerard, espero ter pronunciado certo.
Ai, um amor de pessoa, um querido. Adorei conhecer, nascido aqui em Dijon, uma pessoa assim bem simpática. É isso que é gostoso, né? Eu não estou em pontos turísticos, eu estou nos lugares onde os franceses estão e viver isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar vivendo isso. E principalmente agora que eu não estou dormindo, que a gente não está com o motorhome, que eu não estou com a família e precisar dormir nos albergues, nas pousadas. Olha, tá sendo bem legal, porque eu tô tendo contato direto com eles, assim, precisar conversar, tudo através de tradutor, né, gente? Mas é uma troca muito legal, tô gostando muito. Gente do céu, já tá difícil com a bolsa pesada, olha só. Ai, ai, ai. Eu estou em Massanet-la-Côte e aqui, gente, é uma vinícola e tem como você marcar um horário para fazer degustação de vinhos. Já pensou eu encher a barriga de vinho agora e sair caminhando? Seria interessante, né? Mas não posso. Minha única bebida hoje é água. Eu tô na rota agora do vinho. A Rota dos Grandes Crus é uma faixa estreita que se estende no eixo norte-sul, com não mais de 2 km de largura e não mais de 300 a 400 metros de altura. A estrada é marcada por placas com fundo marrom e aglomerado branco, de Dijon via Nuit-Saint-Gioix e Bonne até Saint-Denis. A Rota do Vinho passa pela parte mais prestigiada da região vinícola da Borgonha, 37 aldeias vinícolas da Côte de Nuits e Côte de Bonne, entre Dijon e Bonne, e depois até Saint-Denis, numa extensão de 60 quilômetros. Olha como estão as cerejas já, gente. Já não, eu acho que é época. Tem lugares que não tá tão carregada, mas eu passei em lugares, meu Deus, como tava carregado. Ó, parece uma azeitoninha cerejeira. Essa árvore já tem anos, né? Linda, linda, linda. Gente, essas plantas elas são tão cheirosas, um cheiro de mel, sabe? Uma delícia. Nossa, como faz bem. Olha que linda. Linda demais. Já vontade de levar uma muda, né? Muda pra sogra, né? Essa é a igreja românica de Fixey. Ela é dedicada a Santo Antônio e construída a partir do século X. Essa igreja, classificada como monumento histórico, é um dos monumentos mais antigos da costa de Dijon.
A turbina eólica Broholm foi construída em 1898 por Stephen Liagarter, político e poeta da Borgonha, no terreno de vinha que lhe pertencia para fornecer água potável ao seu castelo neorrenascentista localizado abaixo da aldeia. A roda motriz é sustentada por uma coluna oca de ferro fundido, em torno da qual se enrola a escada metálica que dá acesso à passarela do cume. A turbina eólica Broholm foi classificada como monumento histórico em 4 de maio de 1984. Gente, olha que interessante, é uma coisa bem nova agora nessa região, que eu não via nos outros lugares. Cada vinhedo tem esse portal com o nome. Interessante, né? Para nenhum outro lugar até agora eu tinha visto. E os muros geralmente são todos eles de pedra, ó. E aqui já foi consertado. Ah, vou mostrar pra vocês, olha aqui. Ups. Uma lesminha daquelas que eu falei pra vocês. Descargou. E olha só, lá em frente, novamente, é um outro vinhedo. E daí tem o nome de quem é o proprietário, talvez. Também murado, tudo de pedra. Isso me faz lembrar, gente. Será que naquele lugar que eu falei pra vocês, olha, tem um muro aqui no meio do mato que vai longe, longe. Eu sei que a maioria, uma boa parte da França tinha vinhedos e plantações e o governo comprou as terras para que virassem reserva florestal. Eu tô achando que é isso que aconteceu. Foram desapropriados, ficou os muros lá onde eram vinhedos ou alguma outra coisa e virou floresta. Daí tem lógica, se eu olhar agora os muros aqui como são, é a mesma coisa de lá. Então eu acredito que seja isso. Não tenho certeza, mas acredito que seja isso. Tem a lógica, porque dentro da floresta não ia ter um monte de muro construído, né? Bom, então é isso, gente. Eu tô amando esse pedaço, tá chuvoso, mas essa região aqui tá bem gostosa. Estão gostando também? Espero que sim. Gente, eu tô num lugar tão lindo, tão lindo. Preciso mostrar pra vocês. Meu Deus. Eu encontrei um peregrino no caminho, Beant. Um querido, adorei conversar com ele.
E ele me falou que esse lugar aqui é um lugar assim que tem plantas assim bem raras. E até tem que cuidar onde entrar. Eu vou mostrar para vocês, gente. Tem que até cuidar onde caminha, porque para não estragar nenhuma planta dessas, que elas são bem raras. Algumas delas, né? Ele me mostrou essas roxinhas ali são orquídeas. Já fiz uma foto para vocês, né? São orquídeas. E tem uma que eu vou mostrar agora que ela é super rara, não se encontra em qualquer lugar. Essa região, gente, é muito lindo. É lá para baixo, dá para ver, ó, tudo amarelo, com essas florzinhas. Lindo demais. Ó, o caminho assim. Eu amei. Tô amando esse pedaço da França. Embora um pouquinho de chuva, mas tá tão bonito que não tenho o que reclamar de nada. Perfeito, perfeito esse lugar. Gente, eu já caminhei um pouco mais de 20 quilômetros e eu vou chegar onde é para mim dormir lá por umas 5 horas da tarde. Agora já são 1 hora e mais 4 horas de caminhada pela frente. Então, enquanto isso, eu vou aproveitando esse lugar maravilhoso. Nossa, eu tô amando. Espero que vocês também estejam gostando. Agora o caminho segue por aqui. Eu estou caminhando já 8 horas e percorri 25 quilômetros, pouco. Mas, gente, eu encontrei um senhor no caminho, daí ele queria conversar, daí eu parei. E daí precisa sempre traduzir pelo tradutor. E o caminho tinha muitas flores, daí eu quis tirar foto de todas as flores, meu Deus, uma mais linda que a outra. E demorou bem mais do que o esperado. Eu tenho mais 6 quilômetros pela frente e acabou por hoje. Tô bem cansada, tá doendo a panturrilha da perna. Tô tão feliz de estar vivendo isso, gente. Talvez para quem é europeu, os alemães, franceses, eles não conseguem compreender, né? A gente tá passando por esses lugares, valorizar tanto. É que para aquela menina com 8 irmãos, lá de uma região bem pequenininha no Brasil, daí de repente tá caminhando nesses lugares, na Borgonha, vendo tudo que eu tô vendo, sem nunca imaginar, sem nunca ter sonhado com isso. Então, é uma coisa assim que toda hora eu fico pensando, como é que isso aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? Eu nunca sonhei com isso. E tá vivendo tudo tão assim, não tô andando de carro, não tô indo para pontos turísticos, eu tô vivendo a França. Tô vivendo esses lugares, tô vivendo a Borgonha, tô assim, observando o dia a dia dos franceses. Passei antes um monte de gente trabalhando e fazendo as coisas, sabe? É incrível, é maravilhoso, que sorte a minha tá vivendo isso. Que sorte!
sorte a minha de estar vivendo isso. É muito bom. E o melhor ainda é valorizar, né? Não é... Ai, é valorizar o que eu tô vivendo. Eu tô tão feliz por isso. Nossa, muito... Depois de ter caminhado durante 9 horas, completei 30 quilômetros, faltam ainda mais 1,5 km até chegar onde eu vou ficar, onde eu vou dormir. Eu tô filmando aqui agora para não filmar lá, já que é uma residência, né, privada. E eis que a minha câmera deu problema novamente. E é dessa maneira que eu me despeço de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um joinha e continue assistindo. Eu me sinto muito feliz em ter vocês comigo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!